aproveitando. Oi, prazer, Chip. Eu quero falar sobre o significado das minhas tatuagens. Eu resolvi fazer um vídeo longo, né, pra explicar melhor. Já tô avisando que isso daqui vai ser um vídeo pra contar as que eu tenho por enquanto. Sim, eu pretendo fazer mais, inclusive. Minha mãe vendo isso. Enfim, acho que eu me empolguei. Acho que desde meus 15 anos eu sempre quis fazer. Só que eu agradeço a Deus, né? Eu agradeço a Deus por nesse sentido ter tido pais que não deixavam. Porque se fosse depender de mim, eu ia fazer negócio de... Eu ia fazer cada cagada. Sério, eu ia fazer muita cagada. Não ia ser bacana. Tipo, eu lembro que eu queria fazer o símbolo do Corinthians. Tipo, eu gosto muito do Corinthians, sério. Eu torço pro Corinthians. Aí eu queria fazer também negócios de signo. Então eu tinha que... né? E hoje em dia... Não. Porque... a gente sabe da palavra de Deus, sabe que sabe. Então, não. Aí, enfim. E aí eu agradeço a Deus, literalmente, porque eu ia fazer muita cagada. Enfim. Só que hoje em dia, esse ano eu resolvi fazer mais. Esse ano eu resolvi fazer, né? Com o único propósito que era literalmente ousar e usar literalmente do meu estilo em si, sabe? Literalmente testemunhos. Tem um corvo aqui, ele virou literalmente o meu preferido. Uma pomba e um leão. Gosto muito. Inclusive, acho que essas aqui vão ficar, tipo, bem da hora quando eu começar a fazer uma academia. Só não sei quando eu vou fazer, né? Tá bom. Pode passar. Não pediu licença, mas pode passar. Eu comecei a usar, né, de testemunhos. Tanto que isso daqui eu fiz justamente por causa de um testemunho em cima dos testemunhos. Vou explicar. Tá começando com a coroa, na verdade. Eu vou começar daqui pra cá, tá? Enfim, a coroa. Coroa eu fiz inspirado Nossa! Eu tipo, nossa, dava pra fazer uma fotinha. Enfim, aquelas. Eu fiz por causa da Esther. No caso, é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. Inclusive... Enfim, eu peguei inspiração da coroa da plebeia e a princesa plebeia da Barbie. Só que não era uma das que tava no Pinterest. Na verdade não é assim, é bem pequenininha e bege, enfim, porque é literalmente uma marca delas. Agora eu não entendi até agora se as duas eram irmãs ou não, sei lá, não lembro, tem que assistir a novela não, o filme de novo. Só que eu peguei, porque eu queria uma coisa mais simples e eu coloquei o significado da Esther, literalmente. Tanto que eu gosto muito da Esther, porque uma rainha, literalmente, uma mulher que Deus colocou como rainha pra salvar o povo judeu do que é colocar as palavras, encaixar. Mas por causa de Ramã queria exterminar os judeus. Deu a louca nele e falou, vou exterminar esse povo aqui por causa de um homem. Que um homem não curvou pra ele. Não, você vê, o cara era bem tóxico, bem nada a ver, tipo, bem nada a ver. Não, nada a ver, cara. Não, tipo... Cara, o que você tem na sua cabeça? Só porque o cara não curvou pra ele. Porque ele é o santo. Você vê que o ego ferido de um homem não... Para aí. Esquece. E aí Esther, ela jejuou 3 dias. 3 dias. Sem comer nem beber. E pediu que o povo também fizesse o mesmo. Que ela chegaria no rei. Que até então ela não foi chamada antes. O rei... Aí depois, enfim... Né, aconteceu que ela conseguiu o que queria, né? E aí Ramã acabou
pra Mardoqueu. Desculpa. Eu tô com... Mardoqueu, você entendeu, né? Por causa de Esther, inclusive eu descobri que Esther, antes ela também tinha um nome chamado Radassa. Radassa significa murta. Murta é uma planta judaica, se eu não me engano, de origem judaica. De uma florzinha branca, muito fofinha, inclusive. E o nome de origem hebraico. Esther é um nome de origem babilônico, que significa estrela, de uma deusa da Pérsia, se eu não me engano. É isso. Basicamente a história é essa. Eu tô resumindo bem do resumo. Esse daqui é uma ampulheta. Inclusive, eu acho que ela tá mais bonita hoje. Eu do nada olho pra uma tatuagem todo dia e falo, tá mais bonita hoje, hein, cara. Tipo, uma ampulheta. Esse daqui foi o processo que eu passei depois da separação dos meus pais. Em que eu busquei a morte, literalmente. Só que Deus se revelou como um pai. E aí foi quando eu comecei a perceber que na verdade o que eu tava passando era um processo pra me tornar quem eu sou hoje e também pra me tornar quem eu sou hoje. E para de travar a câmera, pelo amor de Deus. E também pra, sei lá, ajudar outras pessoas, sabe, que passam pelo mesmo, não passaram, né? Ou, quer dizer, que passam pelo mesmo, né? Então, tipo, literalmente. Eu acho ela muito fofa, velho. Aí tem a ovelha, né? Todo mundo sabe. Eu acho que no primeiro vídeo eu contei que, na verdade, foi Deus que escolheu meu nome. E significa ovelha. Tanto que depois dessa tatuagem que eu fiz de ovelha, gente, eu literalmente virei a ovelha. Tipo, eu já era ovelha, né? Tecnicamente, literalmente. Só que, né? Aí todo mundo já me vê a marca registrada ovelha. Então, tipo assim, eu ganhei uma blusa da ovelha no meu aniversário. Literalmente virou a marca registrada. Então todo mundo me conhece como ovelha, ovelhinha. Ou roqueirinha de Jesus. Enfim, já me chamam de roqueirinha de Jesus. Aí tá a cruz. Eu, tipo, quase quebrando meu braço. A cruz eu fiz essas 3 no mesmo dia. A doida fez as 3 no mesmo dia. Eu não julgo, as outras 4 eu fiz no mesmo dia também. Eu sou bem doida. A cruz foi porque eu comecei a querer, né, testemunhar. Eu comecei a querer falar mais. E Deus já tava falando pra mim falar, literalmente. E aí foi quando eu falei, que no caso seria todas elas, todas, pra testemunho. Entendeu? Aí o corvo, cara, ele é lindo. Aí tá bom. Gente, eu puxei. Tá bom. Eu quero ver um corvo de verdade, gente. Eu oro pra ver um corvo de verdade. Literalmente, eu não tô zoando. Eu quero ver um corvo. Ai, tá. Eu sempre gostei de... Eu acho que eu comecei a gostar de corvo, eu não sei. Foi tipo, eu comecei a gostar. Acho que foi por causa de Diário de um Vampiro. Por causa que eu vi do nada. Aí eu comecei a gostar. E aí foi quando eu comecei a gostar. E aí eu comecei a gostar da estética e tal. Que nem Gato Preto. Tipo, eu vi do nada e falei, eu gosto. Tipo, do nada. Inclusive eu gosto de Gato Preto também, tá? Inclusive eles têm uma fixação por mim que eu não sei o que tá acontecendo com esses gatos pretos. Todo gato preto que me olha fica me encarando. Aí fica me encarando, aí eu fico tipo, oi, tudo bem, senhor? Aí depois eles do nada querem meu carinho. Não sei como isso é possível. Só sei que aqui no bairro também os cachorros ficam se brigando por mim, literalmente. Já rolou briga de 2 cachorros querendo minha atenção. Só se fosse com a Nefertari, minha cachorra, ia ficar triste, brigando por mim. Eu me sinto a protagonista dos bichos, literalmente. Eu sou a Branca de Neve, quer dizer, a Branca de Neve não, né? Tá mais pra Ariel, mas enfim, a Ariel é roqueira. Mas tá, aí depois
Aí tá, o corvo foi... Enfim, o corvo ficou torto do nada. Corvo, pra quem não sabe, eu já tive muita ansiedade. Eu tive, porque eu já não tenho mais pra honra e glória do Senhor. Eu tive muita ansiedade. E teve um dia que eu tive uma ansiedade muito ataque pesado. E aí foi quando eu comecei a orar. E aí eu saía da oração, parecia que tipo, sabe? Aí foi quando um devocional, né? Eu tinha acabado de falar pra Didi, minha prima, falando sobre corvos, né? Que eu gosto muito de corvo. Aí eu fiquei brincando, né? Tipo, ai, que meu marido vai ter o cabelo preto que nem de um corvo. Que meu marido vai ter um cabelo preto, como é que é? Negros como de corvos. É por causa daquela passagem de Salomão, enfim, que a Amada fala que Salomão tem cabelos pretos como de corvo. Aí eu fiquei zoando. Aí depois tem uma vez que eu fiquei zoando, falando que... Teve uma hora que eu falei zoando que meu filho ia se chamar Elias. Porque quem não sabe, Deus escolheu o corvo pra alimentar Elias, acho que no deserto, se eu não me engano. Se eu não me engano, não tenho certeza. É porque uma vez eu ouvi falar uma coisa, ouvi outra, depois eu li, esqueci, aí eu tenho que ler de novo. Então, por favor, não me julguem. Eu tenho que ler de novo essa passagem. Aí tá bom. Nisso eu fiquei muito naquelas, né? Aí eu fiquei falando, brincando. Aí depois que a gente parou a brincadeira, foi quando eu fui fazer o devocional. O devocional falou sobre... Calma aí que eu vou pegar a Bíblia. Eu tava me perguntando, aqui minha Bíblia, inclusive. Tá, calma aí. Tanto que já tá marcado, eu sei onde tá. Tipo assim, eu literalmente marcou na minha cabeça, né? Aí tá, vou só resumir aqui. Lucas 12, do 22 ao 26, tá? Vai ter que ser até aqui. Aí tá, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu digo a vocês, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, nem têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Isso daqui foi uma tapada na minha cara do nível. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eu sei, eu tô te entendendo. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Eu tô rindo, mas na hora eu chorei. Aí, vamos. Aí o corvo veio, tipo, né? Aí eu falei, poxa. E aí foi quando eu tomei a decisão de não deixar mais essas crianças falarem mais alto do que meu Deus, sabe? E aí foi quando, 3 dias depois, eu fiz de um corvinho muito bonitinho, muito fofinho. Eu sei que você gostou do corvo. Eu te entendo. Daqui a pouco você vai ter que querer fazer um corpo também do nada. Aí tá bom. O que? Meu Deus. Calma que eu buguei. Calma aí que eu tá procurando agora. Ah, tá. Aqui. Aí no meu vídeo eu fiz um textinho muito fofinho. Texto muito fofo. Tá, conforme o tempo passa, me sinto cada vez menor. Mas muito por... Conforme o tempo passa, me sinto cada vez menor, mas muito pequena mesmo, diante do seu amor. Amo como em detalhes se expressa em amor, paz e tranquilidade. Amo quando me usa em pequenos detalhes meus, as outras pessoas, para te conhecer. Eu não quero deixar nem a ansiedade do dia seguinte me dizer o que fazer, ou como ser. E o inimigo usa meus pensamentos contra mim. Hoje explodi, minha mente a mil, senti paz em oração, mas quando voltei a turbilhão, quando, meu Deus, que texto grande, saí. Mas sei que sua presença está comigo onde eu estiver. Às vezes minha mente só vaga em nada e ela vem, mas não vai me domar. Mesmo amando
o corvo e sua estética tão extraordinária e única, sei que como cuida das aves, sei que cuida e me vê. E ainda tenho muito mais valor do que ele para ti, Pai. E essa afirmação e palavras me seguirão. Com amor, sua filha, ovelha. Ovelha, ovelha. Aí o leão, eu sempre quis fazer um leão. Acho que desde os 15 anos eu queria fazer um leão. Não era por causa de nada, não. Era porque o leão, basicamente, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de leão. Tipo, desde criança eu vi um leão, gostava. Tipo, gosto até hoje de leão. Eu acho o leão muito bonito, assim. E aí eu gostava de tudo de leão. Tipo, eu lembro que o ursinho preferido da Parmalat era o de um leão. E eu gostava muito dele. E nisso, eu sempre gostei muito de leão. E aí foi quando eu descobri com 12 anos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí foi quando eu penso assim, que Deus já tava se revelando, que Jesus já tava se revelando a mim como o leão da tribo de Judá. Então, o leão, por causa disso. Aí tem a pomba do Espírito Santo, né? O versículo eu vou deixar aí, mas é isso, Espírito Santo. Aqui, né? Eu quero fazer... não vou falar o que eu quero fazer. Surpresa, mas eu saber. No futuro, meu Deus, no meu cabelo. Ai, socorro. O cabelo tá bonito, né? Só que eu tô um pouco, sei lá, paranoica com ele. É que eu cortei uma franja, porque eu vivo cortando a franja. Aí dessa vez, sabe aquela coisa tipo, não. É porque eu vivo dos meus 17 anos. Antes mesmo, desde os meus 15, eu fico cortando a franja da frente. Aí dessa vez eu cortei de novo, só que dessa vez parece que é aquela coisa tipo, você já fez isso. Ai, cansei. Aí eu voltei a pôr ele de lado e tá assim agora. Não sei o que pensar. Mas enfim, tá bom. Eu vim do futuro, tá? É isso, um beijo. Eu vim contar as tatu. Eu vou falar desse daqui primeiro. Esse daqui é Gólgota, tá? O monte Gólgota. Quem não sabe, não viu o último vídeo? O monte em que Jesus morreu na cruz, mas venceu. E aqui foi feito por IA. Aí os dentes... Essa caveira tem dente de vampiro, ok. Tá. Gólgota. Aí temos aqui umas caveiras. Deixa eu... já gravei, vou mostrar melhor aí. Basicamente... Vale de Ossos Secos. É que eu amo essa passagem. Então, nada mais justo, né? Sim, eu estou paranoica com meu cabelo. Já falei isso. E aqui atrás, né? Coroa de espinhos. Foi essas 3 que eu fiz. Acho que foi só as 3, né? Não lembro. Eu acho que foi só as 3 que eu fiz. As últimas que eu fiz, só essas 3. Isso aqui é a cruz, já falei, né? A ovelha. Enfim, essas que eu tenho por enquanto. Mas é isso. Eu também gostaria de falar, antes que alguém fique com nhenhenhê na cabeça, vou explicar basicamente, primeiramente, que o versículo que as pessoas normalmente usam para se falar sobre a tatuagem é pecado. Não tá falando sobre tatuagem, tá? O versículo não está falando sobre tatuagem, está falando sobre ritual que faziam na época, que muitos faziam a deuses pagãos. E não está falando sobre tatuagem, então tatuagem não tem nada a ver com isso, tá falando de ritual, tá bom? É isso, um beijo, vai de você, do seu relacionamento com Deus. Eu já falei que eu comecei a fazer por um motivo bem específico e eu já perdi a conta das vezes que eu já falei de Jesus, entendeu? Porque as pessoas, elas perguntam do significado, então isso é só mais um... Como é que é, meu Deus, a franja? Mais um... Só um meio de
falar, porque as pessoas elas perguntam e já perdi a conta. Já pedi a conta das vezes que eu falei essa ovelha, que é basicamente meu nome, que Deus escolheu meu nome, enfim. Então, na verdade, é isso. E eu tô com um morcego, inclusive eu tô querendo trocar já o morcego, eu tô querendo pôr uma ovelha. Primeiramente porque o morcego caiu a pedra, não sei como. Caiu. Nossa, que jeito estranho de coçar o nariz. Meu Deus. É isso? Nossa! Meu Deus. Basicamente, eu tô querendo pôr uma ovelhinha. Mas tá bom, é isso. Significado, quando tiver mais atualizações eu venho aqui, tá bom? Então é isso, vamos parar de ficar colocando no versículo fora de contexto pra justificar algo que não tem nada a ver, tá bom? Isso vai muito do seu relacionamento com Deus. Então vai de cada pessoa, então por favor não vem com cri-cri pra cima de mim, tá? Obrigada, sobre. Beijo, tchau, Jesus te ama e vamos estar se convertendo, tá bom? E vamos estar lendo a Bíblia, obrigada.